Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast aqui direto da Atos Produtora e meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é o Diego Limana. Irmão, obrigado por ter aceito o convite, estou muito feliz que tu tá aí, de coração. É isso, eu que agradeço o convite e espero que dê papo aqui, né? Porque tu sabe que eu não sou de falar muito. Cara, eu acho que vai dar muito papo. Galera, olha os pedaleiras desse cara aí. Tem muito papo legal aí, muita dica legal que a gente vai estar trocando uma ideia hoje. E, cara, fala um pouquinho de ti, Diego. Eu sei bastante de ti, na verdade, mas a galera não. Da onde que tu veio, como que tu começou na música e tudo mais, né? Na música eu comecei, graças a Deus, primeiramente, mas a ti também, né? Que foi tu que deu o pontapé inicial nessa legal, caminhada, cara. vamos dizer assim, né? Fiz um caderninho com umas mãozinhas pra ti. Sim, eu lembro. Baita professor. Botando os números dos dedos. Eu até lembro qual é que é a primeira música que tu me passou nas cifras dele. É mesmo? A minha vida, Jesus já transformou. Sério, cara? Sim. Mas, Sabrina, eu nem sabia disso, cara. Olha só que legal, cara. A minha vida, Jesus já transformou. E não lembro o tom certo que eu te fazer. Foi sol, acho que foi. Eu só sabia tocar em sol, eu acho. Que tri, cara. E tu lembra mais ou menos a época disso? Foi quando eu comecei a namorar com a tua irmã. Eu acho 2002? que foi... Não, foi um pouquinho... 2004, talvez. Uhum. Foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois, né? Sim. O que eu sabia fazer? Era tocar um violãozinho, os musiquinhos do que tava rolando ali, CPM 22, Reação em Cadeia, acho que era por aí, né, Sabrina? E o cara vai passando com o cara, né? Desde aquela época, na verdade, eu já tava tentando ser professor, né? Coitado de ti que me pegou, né? Mas daí em diante tu foi indo. Sim, como tu me passou também as referências, né? Então, eu escutava a banda que tu tocava, né? Que era a Shekinah, tirava as músicas. Depois tentava tirar as bases, pelo menos, né? Do Satriani, Steve Vai. Tu tava bem instruído, cara. Tu ouviu coisa boa. O Malmsteen, a gente só escutava, né? Não tem como... já cara. sai lavrando as músicas, né? Sim, cara. Mas era uma coisa boa, né? Até hoje eu vou dizer que às vezes eu tenho umas recaídas, assim, eu me pego aqui no estúdio ouvindo algumas músicas dele. E aí é como tu falou, é pra escutar e só apreciar, né, cara? Mas enfim, cara, da onde que tu veio, Diego? Eu sei que vocês vieram de Quaraí, né? Isso. Quaraí pra cá. Que ano foi e vocês vieram por que de lá pra cá? Certo. Na verdade, a gente é de Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas a família do meu pai é de Quaraí, então a gente foi morar pra lá, né? Ah, pra mim tu tinha nascido lá, cara. Não, tu é de Porto Alegre. Isso. Nasci em Porto Alegre, daí a gente acabou se mudando lá pra Quaraí, né? Então, vivendo lá, eu fui acometido de uma doença, né? Sim. Então, e lá é uma cidade pequena, não tem muita estrutura médica, então... Eu e minha mãe viemos para Porto Alegre para estar aqui, já que a família dela é daqui, né? De Porto Alegre, eu digo a grande Porto Alegre, né? Cachoeirinha. Sim. Então aqui foi descoberto que eu tinha câncer, né? Então, foi todo o processo do tratamento. Sim, cara. Quimioterapia, radioterapia. E isso foi em 2001. Naquele tempo, a medicina não era tão avançada quanto hoje. Então, o tratamento era um pouco mais agressivo, né? Nessas doenças. Mas, graças a Deus, Deus abençoou. Conseguimos passar por isso. Que benção, né, cara? Estamos aí há 20 e poucos anos, né? Desde aquela época. Mas eu me lembro que quando eu conversei com a tua mãe sobre isso, teve mais crianças que tiveram, né? E de todas essas crianças, tu foi acho que o único ou dos únicos? Sim, é que sobreviveu. Da época quando eu entrei, né? Enquanto eu estive em tratamento, mais de 30 crianças lá, porque como a gente ia passar mais tempo no hospital daqui em casa, então a gente ia tendo um relacionamento com as mães lá, com as crianças, a gente ia conhecendo. E infelizmente, né? Não digo como eu sou o escolhido, né? Sim. Mas Deus teve misericórdia e daquela grande quantidade de crianças eu acabei me salvando somente, né? Sim. Deus tem um plano na vida de cada um, né? Até mesmo com as crianças que não sobreviveram, Sim. né? Mas eu me lembro de ti entrando aqui em casa, tu tava com um bonezinho, acho que tu tinha feito a quimio, cabelinho rapado, né? Deve ter sido um boné vermelho que acho que eu... Tem um boné vermelho, cara. E eu tava mais pra lá do que pra cá, mas agora Jesus me alcançou, tá, gente? Eu tava numa fase meio conturbada. Aí acho que eu já tinha... Não me lembro se eu tinha conhecido tua irmã. Não, cara. Eu não acho que tinha. Não.
Eu não tinha conhecido teu irmão. Mas enfim, cara, cara, passar por isso que tu passou e hoje tu tá aqui, eu tô muito feliz, cara, de estar trocando essa ideia contigo. Eu tava falando esses dias com o Boris. Disse, cara, vou trazer o Diego aqui e tal. Vi o Diego começar ali tocando violãozinho, hoje tá 1000 graus, olhei esse pedal do cara, o cara tá em outro nível. Como é legal, né? A gente vê evolução, assim. E é uma coisa que é bom na música, é que não tem uma competição, né? É sempre a questão da evolução. Eu vejo muito cara assim, numa competição, e quando a música tem que ser evolução, né, cara? Eu já aprendi contigo, né? Porque eu toco mais tempo, né? Porque tem aquele lance do tempo. Tem música que é assim, né? Sim. Não, eu toco mais tempo. É o seguinte, eu tenho que saber mais automaticamente. E a gente vê que não é assim, né? E tudo depende do quanto a pessoa se empenha. Então eu vejo tu muito empenhado, tô muito feliz. Cara, eu queria falar um pouquinho dos teus pedais aí. E claro, pra quem tá nos assistindo, sempre aquelas dicas. Porque eu sei que tu já teve os pedais analógicos, daí tu veio com as pedaleiras. E tudo isso leva um tempo, né, Diego? Sim. Como eu falei antes, né? A referência, né? Tu foi minha referência de guitarrista Pô, que legal, cara. lá no início. Então, eu me lembro que na época tu tinha uma MS-50 da Boss. Uma azul. Isso. Daí, quando eu passei do violão pra guitarra, eu comprei uma guitarra igual a tua também, a Pacífica, aquela da Yamaha. É boa aquela guitarra. Daí eu ia passar pros pedais, né? Como tu tinha uma MS-50 e acho que naquela época eu não achei a MS-50 pra comprar. Daí foi até no... Acho que saiu de linha, né? Eu acho que tinha saído. Naquela época ela já tinha saído, né? Daí eu fui lá no... Acho que foi na Mil Sons, não é? Mil Sons? Bom, ali na faixa. Na faixa foi 1000 Sons. É, 1000 Sons, então. É onde é a Severo Roth hoje. Daí tinha uma MS-70 lá. Que é a preta, aquela mais macanuda. Né? Ela tinha um foot-suite a mais, daí... Então eu vi, não tem a 50, vai a 70. Foi bem, né? Saiu bem tu. Daí... Mas eu fiquei muito tempo com ela, acho que até... Tu vendeu ela? Tu vendeu ela? Vendi. Achei que tu tinha ficado, cara. Não. Porque eu me arrependo de ter vendido a minha MS-50. Eu acho que a 50 tem... Pelo menos que eu lembro na minha cabeça, né? Parecia que ele tinha um som melhor que a 70. Pode ser... É que eu nunca toquei na 70, eu ouvi tu tocando. Não, pode não. Às vezes não é loucura, não. Ou não sabia timbrar também, né? Tem muita chance. Eu acho que tem mais chance de realmente, às vezes os caras acham que é certo num software mais atual e às vezes não. Tanto que eu tenho um amigo que tem a MS-50 até hoje, o Douglas, que é quando eu vejo e ouço ele tocar, me dá uma saudade, que tinha um negócio lá naquela pedaleira diferenciada, né? Eu não gostava dos drives da 70. Tanto que depois de um tempo, acho que deve ter sido, não faz muito tempo não, acho que uns 4, 5 anos que eu acabei vendendo ela. Daí, na verdade, eu troquei, né? Porque músico não... Quando tu bota pra vender, ele nunca tem dinheiro, né? Sempre troca. Brick, né? Essa é a briga. Então, eu achei um cara em Porto Alegre, ele foi buscar lá em casa pela OLX, né? Uhum. Então, ele deu um valor e mais um pedal da NIG lá, acho que é um amarelo. Tinha 2 drive, dual drive. Isso, dual drive, amarelinho. Daí, aquele também eu fiquei por pouco tempo, né? Porque eu também não gostei... Daí eu troquei por um outro, eu fui trocando, até que eu fiquei com 7 antes desse aqui, né? Que era que era um drive lá, o da Boss, o D3. Eu acabei comprando um delay, um da Joio, que é Joio. Decide. O 2 ou era um? É o 1. Tem o 2, né? Tem o 2. O que o 2 tem de diferença do 1? Que eles botaram tap tempo? Ou já tinha tap tempo? Já tinha tap tempo. É que ele tem figuras rítmicas. Tu pode escolher, né? Tinha colcheia pontuada já? No 2, sim. No 2, né? No 1, tu tinha que ir fazendo o braço ali, né? Sim. E tem um looper também. E eu acho que é estéreo, se não me engano. Que legal, cara. Daí tu tava com a MS-70, depois tu comprou esse aí, o Dual Drive. Eu me lembro que tu somava, né? Tu usava com a pedaleira, né? Isso, antes de... Na verdade, o OD3 eu comprei antes de vender a MS-70, né? Então, justamente porque eu não gostava do drive da MS-70, eu peguei um da Boss mesmo. Sim. Porque eu acho que era o que mais tinha aqui na época. Era difícil achar drives assim, muito diferentes. Sim. Isso aí. Daí, naquele tempo, a Digitec não era muito bem falada e eu não tinha muita... E tem gente que adora a Digitec, mano. Sim, tem o Drop, aquele... O AMI, nenhum conseguiu chegar perto. Né? Mas pra mim é só aquilo ali. Eu não curto muito, mas é questão de gosto, né? Daí, o Boss era meio que referência na época, então eu peguei aquele ali. Eu botava antes, né, no input.
da pedaleira e usava o drive dele ali. Então, era um outro momento de músicas, né? Digo, na igreja. Então, usava quase zero de delay, porque eu não gostava muito de delay também. Eu botava uma repetiçãozinha bem baixinha, só pra dar uma molhadinha. Ficava atribulado quando eu vi o delay. Reverb também, eu botava um pouquinho do rum só. Sim. E era um som secão só. Mas eu tenho um problema com reverb até hoje, só que eu tenho que usar pra algumas músicas, tu sabe, né? Sim. É gigantesco que a gente... Ó. Sim, modulado. Né? Tem que... E me dá uma agonia, cara, porque eu sinto a minha guitarra no espaço e realmente... Sim. Ela foi pro espaço. É que depende da música, então como tu tinha que abaixar toda hora pra fazer a configuração, tinha música que não funcionava direito, então eu deixava tudo de um jeito que eu podia tocar todas as músicas. Cara, isso é legal, isso é uma dica, né? O pessoal às vezes vai tocar e se atrapalha exatamente, às vezes até com pedais analógicos, né? Sim. Eu, quando eu comecei a usar pedal analógico, eu deixava o delay configurado de um jeito que eu usava na base, no limpo, no o que eu fazia também. Isso? Olha só. Tem gente que, se atrapalha, isso é uma dica, né? Deixa uma configuração que fique baixo, que só dê aquele molinho, né? E aí deu, né? Que legal, cara. E aí daí saiu da pedaleira e agora, né, a última vez que eu vi que foram esses pedais, mas tu teve outros também, né? Ou tu vendeu, tá lá, o que tu fez pra chegar aqui nesse setup aqui, mano? Sim, pra chegar aqui eu vendi todo o resto, né? Tu vendeu o resto. Eu fui vendendo todos os outros pedais. Só que... modelos de pedais eu tive vários, né? Fui pegando, escutava um som, mas chegava aqui, eu testava, não gostava muito, então eu repassava. Que legal. Porque na verdade o que eu comprei mesmo são esses que estão aqui, né? O resto foi tudo Nibrick. Eu não me lembro desse aqui, ó. Depois, galera, eu vou estar passando a imagem de cima aqui pra vocês verem os pedais melhores, tá? Mas esse aqui eu não lembro. Esse aqui é um controlador MIDI. Como aqui na pedaleira legal. Eu tô usando o simulador de gabinete, né? De amplificador e delays, modulações em geral. Fala pra galera como é que é o nome desse aqui mesmo, é da Ampero, né? Esse aqui tá meio famosinho agora. Stomp, né? Ampero Stomp, ele veio pra competir com a HX, né? Que a HX no mundo do worship aí, as Helix, Line 6, né, em geral, elas são as mais pedidas. Que legal. Daí essa aqui é uma linha mais barata, né? Porque eu não cheguei ainda no nível de pegar uma Line 6. Então, aqui é o controlador MIDI. Que aqui, como ele tem 3 switches só, aqui eu posso estender, né? Então, aqui eu deixo um só no tap tempo. Daí, aqui eu só teria 2 efeitos, liga e desliga. Né? Então, aqui eu consigo ter mais 4, se eu quiser, depende do legal, preset cara. que eu uso. E tu poderia falar pra nós como é que tá a tua cadeia aqui de pedais e depois mostrar os sons de cada um, né? E depois como é que tu tem usado aí pra dar uma dica pra galera. Porque, cara, eu tenho muito aluno que os caras querem se enfiar no lance do pedal analógico. E tu sabe que no começo é uma briga, né? Não. A diferença da pedaleira é que pelo menos as mais antigas, hoje em dia tá mudando um pouco, né? Sim. Mas as um pouco mais antigas, tu tinha aquele som, era o que tinha ali, e tu não conseguia sair muito daquele ali. Isso. Agora, como tem as pedaleiras que simulam outros pedais, e elas vão atualizando com o tempo, então eles vão botando sons de outros pedais, o que não tinha pouco tempo atrás, né? Não faz tanto tempo. Né? Tá, falando aqui da cadeia de sinal, né? Da guitarra eu veio para um compressor da Mower, que eu só boto um pouquinho, não boto muito. Tento não... Só um pouco de compressor mesmo, não equalizo ele nem nada, tento não dar volume, nem boost de ganhos. Uma pergunta, ele tem volume ali, né? No compressor, e é um botão só? Geralmente, né, compressor sem de guitarra é um botão só, não tem ataque, release. Às vezes na pedaleira tem, né? Tem. Na pedaleira ele simula vários, então... Mas o que eu tô usando aqui, ele tem 3 botões. Um de volume, né? Que eu regulei pra ele não dar nenhum ganho de volume. E um EQ, de equalizador. Então tu consegue fazer uns cortes ali. Mas eu tentei deixar mais fiel ao som de entrada e de saída. Só mudando mesmo, nivelando um pouco os sons. Isso é importante, porque o pessoal acha que às vezes o comprimir vai melhorar o som, né? Nem sempre, né? Eu mesmo comprimo aqui, falando do estúdio, eu nivelo, eu comprimo, mas eu equalizo o compressor para eu tentar manter o som original,
Sim. Né? Eu consegui nivelar os picos e isso é muito interessante. Então. Inclusive o meio não é bem o meio, né? Porque se eu botar na metade, ele vai dar um pouquinho de ganho de volume. O equalizador também, então eu tive que ir no ouvido mesmo. Tocando, Sim, ligando, ouvido. desligando, até chegar no som Perfeito. só na compressão, né? Eu não Pessoal boto muita compressão porque acabo usando os drives, então os drives dão um pouco, né? Mas também de que isso que tu falou é interessante, fui no ouvido, né? O pessoal vai muito, mas me dá um preset. Cara, ninguém vive de preset, né? Sim. Entende como é que faz o negócio e quando tiver bom no teu ouvido, tá show. Tá, daí o compressor... O compressor eu já veio direto no input da Ampero. Da Ampero. Isso, daí aqui eu tenho uma função de loop nela. Então, os pedais de drives eu entro na função de loop. Okay. Porque às vezes eu posso querer botar uma outra modulação antes, que nem ele tem um simulador não é muito bom de POG, então ele é interessante vir antes dos... POG é o synth aquele, o oitavador? Isso, o oitavador, que ele joga um em cima e um abaixo. Ah, sim. Então, se eu botar depois do drive, ele pode embolar mais do que já Mas embola, tu já tocou no POG original? Não, é só isso é uma emulação do POG. Isso, ele não bota POG ali porque ele não pode botar, senão ele toma processo, né? Mas ele bota dual pitch. Dual pitch. Legal. Daí tu entra ali... Desculpa, eu tava te interrompendo. Porque aqui botando na função de loop, tu consegue ajustar onde tu quiser o pedal. Então, se eu quiser, eu posso botar esses drives aqui depois de um boost ainda. Eu posso dar um boost antes dele pra eu aumentar o ganho dele. Ou dar um volume depois. Então, posso escolher em qual lugar da cadeia eu posso botar os pedais. Eu ia dizer que esse pedal aqui é da Mary Kay. Cara, e esse pedal aqui, cara? Fala um pouquinho pra nós desse aí, 1981, é um drive? O que é? Esse é um drive, ele é um clone, né? Um handmade, na verdade, brasileiro. Que legal. Porque o 1981 mesmo, ele é um pedal de boutique americano, então tu vai procurar aqui, tá mais de R$2.000, então sim. Por um pedal de drive é quase impraticável, né? Tá, e ali depois tu tem uma Kena, né? Sim. É drive. Também drive. Só que o 1981, ele é uma variação do circuito do hatch, do hatch, aquele Procol hatch. Pretinho, aquele que é, na verdade, é um high gain aquilo, né? Sim, só ele tem um... Ele é bem nervoso, né? Sim, o hatch depois do meio-dia ali, ele começa a embolar, fica quase um fuzz, né? Esse aqui eles deram uma ajustada, diminuíram esse embolamento, vamos dizer assim, do hatch. Ele é um distortion, só que ele não é tão rasgado, mas ele é bem rasgado. E tu usa ele como? Tu soma ele? Depois tu vai mostrar pra nós, mas enfim. Sim. Esse aí deu uma Kena. O que é o Kena? É 2 tipos de drive, 3 aí, tô vendo. Isso, ele tem 2. Ele tem na verdade, ele tem 3 switches aqui, né? Uhum. Um é o liga-desliga, né? E o outro eu escolho entre os canais. Tem 2 canais. Ele é um blues break e o outro é um plex, é Marshall, né? Que legal. E tem ainda mais um boost se eu quiser de volume, né? Isso é muito legal. No AS1, né, da NIG tem o boost, eu uso bastante pra solo. Sim. E às vezes eu uso pra boostar esse aqui, mas esse aqui eu uso mais raramente, às vezes quando eu vou fazer uma parte na música que precisa de mais ganho, então eu ligo ele ali. Mas geralmente eu não uso tanto porque ele entra rasgando mesmo. Ele tem bastante média alta, de certo, né? Sim, ele vem forte. Que legal. Aqui tá, ali tá a pedaleira, desculpa. Sim, os drives, né, entro no send, o send vai pros drives, volto no return. Daí aqui eu também uso os delays, os reverbs e principalmente o simulador de amplificador e gabinete, né. Sim, que daí é o que dá o tchan, né, que é os IRs aí, né. Isso, Tu consegue baixar? Que nem Consigo. Consegue, né? Consegue baixar consegue fazer pelo computador tudo, computador, né? Tudo pelo computador. Isso eu achei demais, cara. Eu tô ficando velho mesmo. Sabrina, tá louco. Isso, inclusive, eu raramente mexo nele, só alguma coisa na hora de tocar, porque em casa eu ligo no computador e vai tudo por ali, né? Isso aí funciona aqui com uma interface? Interface de áudio também, se eu quiser gravar. Eu faço umas gravaçãozinhas, manda pra Sara pra ela escutar de vez em quando. Não, mas daqui a pouco o cara vai estar no trabalho lá, vai na hora do almoço, vai gravar e vai estar mandando. Sim. Peraí, de onde? Eu já tô com a minha guitarra aqui no carro, eu só vou pegar minha pedaleirinha e ele tá aí a guitarra que tu precisa botar uma música. Porque tá tudo assim, cara. Sim. Né? Daí... Porque lá na igreja, o amp que tem lá é o amp... acho que é a tríade do
da igreja, né? Aí, só faltou a Zoom, né? Mas é a Tajima, a Zoom e a Meteoro. Cara, pior que é uma verdade. Que droga. Só que a Meteoro lá, tu dá um pouquinho mais de volume, ela não dá volume, ela só racha o som. Sim. Então, não tava gostando, não tava curtindo o som. Então, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu toco, eu não curto o som, eu baixo o volume lá embaixo. E só Sim, tu já gosta de tocar lá embaixo, né? Aí se tu não gostar, então não é tão ferrado. Daí. Sim, porque se é pra atrapalhar, eu baixo o volume, né? Eu me lembro quando tu tocava lá na igreja, às vezes que eu tinha... botava o volume lá em cima, tu olhava assim... Cara, a gente quer ouvir a guitarra, né? A gente veio muito da cultura que na igreja que a gente congregava, o teclado era lá em cima e os outros instrumentos lá embaixo. Mas onde que se viu isso, né? Geralmente o guitarrista, todo mundo manda baixar, né? Eu sempre fui ao contrário. Mas, cara, isso é uma coisa boa. Eu também sou assim, eu digo... O Éder às vezes dizia... Ô, Johnny, não dá pra ouvir a guitarra. O Éder tá explodindo na minha orelha aqui, cara. Não, mas o pessoal não tá ouvindo. Eu ficava trigoniado. Eu também sou assim, sou mais... Sim, e esse é um dos problemas também do amp do lado, né? Porque tu dá volume ali, tá muito alto pra ti, às vezes lá ele não espalha direito o som, daí pode estar baixo. Daí tu aumenta o volume, tu estoura os ouvidos da Sarah, que fica do meu lado ali. Já dá uma olhadinha, assim. Se todo mundo tivesse o fone, né, e realmente... Mas hoje com essa tecnologia aqui dos IRs, daí é legal. Porque assim, velho, se tu pegar, por exemplo, o meu AS1 e botar direto em linha, tu vai ver que não fica legal. Porque os alto-falantes, né, de amplificador de guitarra, eles funcionam diferente do que... A equalização é diferente de que se botar direto em linha, né? Sim, sim. E com esses lances também dos IR, né, que é os Impulse Response, que nada mais é um alto-falante com um microfone Fotos do som. Né? Isso. Determinada posição ali, eles botam uma frequência de 20 a 20K e vê como é que ele responde naquelas faixas. Que loucura aquilo. Daí então tu pode fazer até combinações. Microfone, né? Porque às vezes é um Shure, daqui a pouco é um de fita. Microfone e posição, né? Cara, distância. Isso é demais, velho. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Eu acho que vem da eletrônica mesmo, porque eu tive uma cadeira que falava de impulso e response. Né? Que tu tem um circuito, uma caixa preta, tu não sabe como é que ele funciona. Então tu bota um sinal conhecido na entrada e vê como é que ele vai... eletrônica, meu micro-ondas estragou. Não, tô brincando, gente, brincadeira. Micro-ondas e TV também. E TV. Tô brincando, desculpa, pode continuar. Então tu bota um sinal conhecido na entrada e vê como é que vai sair na saída. Então eles fazem a varredura de todo aquele espectro que é o conhecido, do 20 ao 20K. Isso. Então eles foram fazendo com vários microfones, com vários amplificadores, com vários... deu bom, né? Sim, tanto que tu pode fazer combinações que antes eram quase impossíveis de fazer, né? Mas enfim, Diego, mostra aí pra nós o som de cada pedal desse aí que tu falou aí, essa aula que tu tá dando aí pra galera aí. Agora vamos ver o som disso aí, né? E depois eu vou, como eu falei pra gurizada, eu vou fazer uns takezinhos pra mostrar de cima aí, tu mexendo e tal. Aqui no... Tenho só uma simulação aqui de um Fender e um IR 2 de 12. Que é 2 de 12, tá. Então ele tem um... Aqui, então... Eu toquei o compressor. Tá. Não precisa muito, é só pra... Sim, só pra dar uma equilibrada. Eu ligo também aqui um drivezinho aqui só pra dar uma empurrada, pra não ficar totalmente limpo. Sim. Isso seria, esse que tu tá falando aí pra dar uma empurradinha, tu já usaria no teu clean, seria? Isso. É porque hoje o pessoal fala muito estágio 1, estágio 2, né? Eu penso que o meu estágio 1, na verdade, já vem o amp. Já vem, tá. Já vem o estágio 1 sempre ligado, na verdade nem tem o estágio Sim, 0. Entendi. Então... Mas isso pro que tu tá tocando hoje na igreja? Isso. Ou pra... Na verdade, nos domingos agora a gente tá começando a tentar pegar umas músicas mais antigas, assim. Legal. Então, mesmo assim, eu não gosto de tocar ele totalmente limpo. Eu acho... Sim, tu gosta mais do crunchzinho, então, assim. Na verdade, esse aqui é o meu estágio 1, seria. E eu também tenho uma configuração de captador aqui que eu boto pra ponte, ele já vem rasgando. Tu tá com a Stella, né? O pessoal saber, né? Stella, que captador tu tá aí? Porque eu sei que tu trocou, né? Isso, eu troquei os que vieram, né? Eu botei uma Lagolha aqui, Blues, se não me engano, e um Hot Vintage aqui que é pra mais pesado, né?
como as referências é de oficina G3, né? Então tinha que ter alguma coisa mais, Sim, tinha mais que ter forte. mais nervosa. Então aqui no single ele não vem tanto rasgado, mas quando bota aqui não. Assim, o médio agudo veio aí, né? Vem. E às vezes tem gente que não gosta de médio na guitarra, né? Mas é uma das frequências principais da guitarra. Posso dizer que é fundamental, né? Eu não consigo entender isso, mas beleza. Fica a dica aí pra quem tá com problema em equalizar a guitarra. Daí aqui eu boto um reverbzinho de... Sutil, né? Não é tão... É um plate, mas... É um plate? Reverb de placa, né? Muito legal. Mas ele tem um... O ásperozinho exatamente, né? Porque esses reverbs foram feitos com placa. Ele é mais áspero, assim, ele tem um... Daí eu uso também que às vezes é um delay meio em cascata, né? Então tem um em quarta que em... Só uma repetiçãozinha aquela. Aham, legal. Só pra dar uma ajudadinha no reverb. E às vezes eu jogo por cima um colcheia pontuada, né? Uhum. Então ele dá-lhe uma... Só que daí depende do tempo da música, né? Bonito. O reverb plate, né? Pô, tu vê, às vezes o cara não precisa ligar um shimmer sempre, né? O shimmer, na verdade, é feio, na verdade. Eu gosto do modulation. Modulation, né? É que, na verdade, o shimmer tu vai usar muito raramente, alguma outra música mais lenta, porque ele sai botando... Depende do shimmer, né? Mas em geral, se não for um Blue Sky lá, ele vai botar oitavas. Então ele joga oitavas acima abaixo também, só que ele, junto na modulação, então ele embola o som. Embola, eu não curto. E tem uns shimmer que são muito bagaceiros, né? Desculpa. Os... Não vamos falar de marca aqui, porque a gente não quer bloco nesse podcast aqui. Mas se não for um pedal top, assim, de linha, os que são para substituir não conseguem chegar, porque é a tecnologia, né? Então não conseguiram chegar. Esse é um sonzinho mais calmo, mas daí Isso. o que tu vai quando precisa um pouquinho mais agressivo e mostra pra nós aí mais algum timbre aí. Daí eu separei por preset, né? Um preset tem as configurações que eu mostrei, que é um Fender Deluxe. E no segundo eu tô usando um Matchless, que ele tem um pouquinho mais de corpo, assim. Ele vem mais no drive, porque o Fender Deluxe eu boto o drive ali, mas ele joga muito, muito médio, então ele abre muito. Então eu gosto mais de tocar nos limpos mesmo. E no Matchless eu uso mais empurrando aqui com máquina, que é do Blues Break. Esse aqui esse aqui é um pouquinho mais puxado. E tu tá usando o captador aí na ponte? Aqui eu tô no braço. No braço, né? Porque a ponte ele joga lá em cima. Sim. Daí chega aqui dá uma doída no ouvido, né? Isso, aqui não... Nesse preset eu não uso muito. Só que esse aqui eu tenho um reverb mais cheio, né? Eu acho que é o Arena ali, que é o nome dele. Tá aí pra uma dica assim pra galera, por exemplo, o cara que vai tocar na igreja e ele quer fazer essas basezinhas que é a guitarra mais clean, assim, tu usa, que tu deixa aquele drivezinho mais sujinho, com um delay, um reverb, o que tu deixa sempre? Isso, mais ou menos como eu tô tocando aqui, claro. Sim. Eu diminuo às vezes até desligar aqui. O compressor tu tá usando direto? O compressor fica ligado direto. Direto. Só às vezes quando eu vou botar muito drive, que daí eu tiro ele, porque senão ele joga até chiado pro sistema. Ele tá fazendo isso aqui com o som, né? Então o que tá baixo levanta, né? Esse aqui é um segundo estágio, vamos dizer assim. E ele responde bem a palhetada. Então, é a dinâmica. Isso eu ia te perguntar. Se tu vem na palheta, ele rasga daí. Isso eu acho legal. Porque se eu comento muito aqui de cara, o guitarrista ele é feito não só de pedais, é uma junção de coisas. E outra, conforme tu trabalha aqui a captação, a mão e o pedal, num pedal tu tira muito som, né? Sim, faz. A captação aqui e a mão faz toda a diferença do som, né? Claro, os captadores, tudo influencia, na verdade, até cabo.
Tudo influencia no som. Esse que tu tá aí não seria o teu segundo estágio, assim? Porque, na verdade, teu primeiro já vem meio... Não é limpo, né? Não. Que não seria o primeiro estágio. Teu som limpo, na verdade, já é um pouquinho... tem um crispness ali, né? Um sujinho, né? Agora, se tu tivesse um som mais pesado, assim, tivesse tocar um... Não digo uma oficina G3, tá? Porque eu sou fã, tá, gente? Mas digo um lance pesado. Tivesse tocar aquele drive que tem que fazer um drive que eu chamo de pad. Sustenta. O que nós temos na HX aí? Como é que tu usa? Ou tu usa esse aqui? Depois eu queria ouvir o som desse aqui. Sim, eu só vou desligar o delay, senão... Tá, eu ia dizer do pedal Mary Kay, mas não é. Como é que é a empresa mesmo? Essa aqui que eu fiz é Joy FX, mas a original mesmo é DRV. DRV. 1981, acho que não. E tu chegou a comparar? É bem parecido? Claro, porque não são os mesmos componentes, né? Porque lá eles têm acesso a componentes de melhor qualidade, mas são equivalentes, então ele chega bem próximo. Bem próximo. Bem próximo mesmo. Que legal. Vou ligar ele aqui pra ver, vamos ver se ele não vai jogar muito. Aí tá somando com a... Tá somando aqui com... Com a tua Ampero ali, né? Sim, ele tá jogando na... Tu tá com um falante de 2 de 12. 2 de 12. Nesse caso é um IR, né? Sim. Um IR de um matchless também. E tu chega a usar exatamente como tá aqui? Sim. Mas é que ouvindo, claro, sozinho aqui é diferente de ouvir na mix, né? Porque aqui ele pode parecer bem mais aberto, mas se eu não botar tão aberto, às vezes eu sumo na música, né? Isso aí, cara. Lembrando que o grave a gente tem que deixar sempre pra bumbo e baixo, né? Isso. É isso aí na música. O pessoal tem medo, às vezes, de fazer uns cortes. Sozinho, às vezes, pode soar feio, mas no contexto fica bonito, né? Então, um instrumento que soa lindo sozinho, às vezes, não é um instrumento que soa lindo no contexto, né? Isso. Bem lembrado. A não ser que vá tocar sozinho, né? Daí tu... Aí tu timbra do jeito que tu quiser, tem top de grave e faz o tumulto. Tá, mas daí seria, tipo assim, um som mais... Eu sei que tem aí, deve ter simulação de mesa bug, coisa pesada, né? Tem. Podia mostrar pra nós alguma coisa assim, mais nervosa? Eu tô pelo nervo hoje. Tá. Eu quero um troço nervoso. Né? Só deixa eu ver direito aqui. Fica à vontade, um pouquinho cara. do microfone. Hoje eu tô brabo. Eu quero... Vale a pena a orelha paulada. Na minha orelha esse tá melhor. Sim. Tá, e eu gosto de drives mais fechados. Ó. Esse tem um médio agudo que não irrita o meu ouvido. Ao mesmo tempo tem o tchan do negócio. Sim, aqui eu tô simulando um 5150, acho que esse é o nome do amp? Do amp. É, 5150. Só que eu não sei, a marca do amp é 5150, eu nunca sei. Tem simulação desse amp. Acho que é Friedman, uma coisa assim. É, tem ali no Guitar Hero. Não, é... Eu uso, mas eu nunca sei o nome da empresa. EVW, uma coisa assim. Acho que tem alguma coisa referência ao Ed Van Halen. É, eu até vou pesquisar, tô meio devagar nesse negócio de guitar. Assim. Então, ele tem high gains aqui. Esse não... Eu toco mais em casa, né? Às vezes eu toco lá uma oficina, daí eu pego os sons mais pesados assim, mas na igreja não é tanto. É, na igreja não.
Eu tenho que puxar aqui, claro, pro humbucker aqui, senão vai meter chiado, né? Vamos ver aí. Massa. Cara, essa é uma pedaleira, né, cara? Na verdade, né? Sim. Essa Stomp aí, da Ampero. E tu comprou faz pouco tempo, né? Isso, acho que fechou 1 mês e meio, 2 meses, acho que agora. Cara, muito legal, cara. Claro, com calma, se a gente tivesse tempo, uma hora eu vou querer ouvir isso aí, assim, do início ao fim, porque deve ter muita coisa legal aí, né? Hoje, com uma pedaleira dessas aí, velho, tu toca tudo, né? Toca, tem desde phaser, trêmulo, Coros, tudo, coros, né? até aqueles efeitos que nunca ninguém vai usar. Os enfeites de Natal tem Isso. aí. Mas eu digo assim, a qualidade dos efeitos hoje, né? Eu vi muita gente falando assim, mas a pedaleira é melhor. Cara, antigamente fazia diferença um pedal analógico. Sim. Hoje, eu gravo aqui, o cara diz que pedal tu usou. Guitar Rig. Guitar Rig, meu. É o Guitar Rig. Não tem nem... O antigo, só pra te saber, tá? O 5, bem antigo. Então, se o cara sabe timbrar, o cara conhece e é o que tu falou lá no início. Tu falou, eu fui no ouvido ali. Tem coisa que tu não precisa ter. É bom saber, entender, né? Ler o manual. O Steve Vai que falava, né? Porque como é que tu timbra o pedal? Lê o manual do teu pedal. Entendeu? Sim. Porque às vezes a gente não sabe o que faz, que nem aí. Deve ter uma cacetada de coisa aí pro cara entender. E tu mesmo falou, eu consigo botar ali, eu consigo botar... E aí tem o Send Return. Então, se o cara pesquisar, pra alguns pode ser que o pedal não seja bom. Que nem quando eu era guri. Essa pedaleira é ruim, essa Zoom. Daí o cara foi lá, o Caê, um amigo meu, mostrou, cara, eu tô usando a G7 aqui, eu tinha a G9 da Zoom. Mas como é que tu tá tirando esses timbres aí? Mas tu não sabe fazer aqui? Aqui. Cara, eu vendi depois porque eu, né, fui dar um outro passo. Mas quando a gente não sabe timbrar, é fácil a gente dizer que o negócio não é bom, né? Sim. Aí depois o cara pega um pedalzinho desse tamanho de drive, aí tu tá com uma pedaleira e não tira o som. Então tu vê que a mão, que o ouvido conta muito, né? Sim, que nem eu fiz pelo menos, eu mexi bastante na minha até trocar, né? Vi todas as funcionalidades lá. Sim. Falando da M70, né? Sim. Vi que ela não tava entregando o que eu tava procurando, né? Daí eu fui trocando os pedais, vendo. Até que eu cheguei aqui, eu acho que eu cheguei no som que eu tava. Som da minha cabeça. Som da tua cabeça. Importante isso, cara. O som tem que estar dentro, né? O som não tá aqui, né? Tá dentro. É a mesma coisa. Eu dizer, cara, tem um som que eu tô hoje eu tô em busca de um som. Eu sempre falo assim, os caras, mas tu treina? Não, cara, eu curto um timbre. Que nem eu tô escutando aqui esses timbres aqui pra mim, uau, mano. Os caras falam, o John da frita, não sei o que. Cara, me dá uma saudadezinha. Esse dia eu fiz um vídeo fritando ali mesmo, peguei guitarra, mas não é uma coisa que eu paro assim pra executar 100%, como eu ficava, hoje eu gosto muito, o cara vai amadurecendo, né? Sim. Então ouvir todo esse som aqui teu, mano, é muita evolução, mano. Não só pelo teu conhecimento, mas pelo som que tu tá tirando, isso é importante. Mas eu queria ouvir o som desse do Mary Kay aqui sozinho, tem como botar ele? Sim, eu só tenho que botar ou tipo assim, ó, só pra não sair. Pode ser, abelhudo. Só pra gente não dar uma sacada nele. Deixa eu ver se eu vou ter volume aqui. Porque aqui eu tô simulando um 4 de 12, né? Sim. Como é que eu desliguei aqui a função de loop? Eu não vou ter volume. Tu usa algum efeito de coros, que nem tu falou ali, alguma coisa assim, nessa pedaleirinha ou não? Uso, na verdade eu uso muito pouco, acho que eu uso só no interlúdiozinho lá do... Mas tu tem ali uma configuraçãozinha? Tem. Eu sabe que eu sempre gostei de usar um delayzinho junto com o chorus, cara. Eu meto junto tudo. Sim, eu boto lá no final da cadeia, né, depois, que eu vou usar o chorus, não vou usar com muito drive, né. Sim. Mas tenho sim, só deixa eu ver aqui onde ele tá. Eu sou meio velhinho, né? Então eu gosto de umas musiquinhas com chorus. Porque aqui também eu tô... Ali é quando eu vou tocar alguma música que não tá planejada, né? Mas em geral, eu tento timbrar a música conforme o pedal conforme a música. E já deixo setado o tap tempo aqui. Então, se vai começar a música, se o bateria começar errado, eu já sei, né? Já vi que ele tá... Sim.
Então, às vezes, serve até pra abraçar ali. Daí ele vai começar no teclado, dar uma olhada ali no... Como ele tem uma ajuda visual aqui, ela pode pegar pela ajuda visual e começar já no... Perfeito, se tiver alguma muito dúvida, legal. porque a gente não toca com clique ainda. Cara, muito legal. Faz um som pra nós aí com esse chorus. Desligar o delay aqui que ele vai atrapalhar. Tá. Eu toco mais no interlúdio da música do... Fica bonito pra um dedilhado, né, Edilson? A música do Maravilhosa Graça, que tem um... Claro que não nessa parte sim, não, mas... Sim, sim. Claro que aqui o reverb tá atrapalhando. Mas é um chorus bem... Não tem muita profundidade, né, que eu boto. Sim. Se o cara mexer nos parâmetros do coro e dar aquela modulação assim, ele chega a parecer que é um trêmulo junto, assim. Sim, chega a entendeu. entortar tudo, né? Eu gosto sutil, assim, dá uma vibe legal na música. E eu vou dizer, cara, tinha muita música hoje no worship que daria pra usar. Eu não vejo o pessoal usar. Às vezes até por causa do preconceito de estar usando. E a música, né, não tem regras, né? É arte, né? Que nem eu... Na verdade, quando eu toco ali, eu toco até com excesso de drive, mas é que eu não... Som muito limpo, assim, eu não curto muito. Não curte. Então, é uma questão de gosto. É né? sempre boto uma sujeira num drive aqui. Eu acho que o POG que eu te falei. O oitavador aquele. Isso. É tudo touch aí. Isso, tudo touch. Que legal. Eu tô tirando os delays aqui, os reverb, porque ele... Como eu não vou tocar no tempo que tá setado ali, vai só embolar o som aqui. Então, esse aqui é o... Ele não consegue simular bem, mas é bem próximo. É bem próximo. Então, geralmente toca na música Só Tu É Santo, acho que é. Isso é uma oitava acima daí. Ele tem acima e uma abaixo. Tem abaixo. Mas junto. abaixo tu usa pra alguma coisa? Ele tá junto. Tá soando junto, né? Tá soando junto. Mas esse é um efeito melindroso. Tu não pode tocar muito no agudo, porque senão o acima fica muito agudo. Se tocar muito grave, o E abaixo também entrega muito um pouco, né? Do efeito, assim, né? Sim. Da simulação, né? Mas muito raramente eu uso. Mas tá bom, é um recurso que se uma hora tu precisar, tem, né? Tem. Trêmulo, tem trêmulo também. O trêmulo é alguma música que tu vai usar, né? Na verdade, naquilo que tu acha que vai soar bem, né? Isso. Acho que Sublime do Leonardo Gonçalves tem. Eu tava tentando pensar em uma música que tinha essa... Mas eu não vou cantar aqui, tá? Fiquem tranquilos. Tem. Só não lembro o tom, mas tem, cara. Agora quando tu tocou o acorde, eu lembrei da música. Isso daí, conforme eu ajusto o tempo aqui no tap, ele também ajusta o tempo do trêmulo. Poderia ser na do Carpinteiro. Cara, essa vibe é muito legal, né? Bah, eu já ia me divertir. Sabrina, pode me dar uma dessa. Eu já ia ficar me divertindo nesse pedal aí, cara. Já não ia nem dormir mais. Bem louco. Esse aí eu dei um tiro no escuro, na verdade. Eu
eu vi uns reviews dela e daí eu importei da China pelo AliExpress. Caraca! A chance de ser taxado é enorme, né? Mas foi um tiro escuro e passou direto. Daí... Tu já importou mais coisa, né? Importei. E essa não foi a maior. Antes dessa eu comprei uma que era... Essa aqui é a Ampero Stomp 2. Mas mesmo se tu pagasse a taxa, ia ser mais baixo? Isso, não, é bem mais barato do que comprar aqui, Sim. né? Porque aqui o vendedor já bota a taxa e mais o lucro dele, né? Mas claro que o bom é não pegar a taxinha, né? Daí fica Isso. bom. Eu tinha comprado uma também que era da Rotone ali, uma Ampero One. Daí essa também não foi taxada, daí eu anunciei essa que eu comprei e já... E tava tocando, usando ela, mas eu tava anunciado lá. Daí quando o cara fez a confirmação da compra, eu já comprei essa aqui. Que legal. Cara, que massa, esses pedais todos. Cara, muita evolução, cara. Olha, muito feliz vendo toda essa aparelhagem aqui, né? Como eu falei, depois eu vou fazer uns videozinhos dos teus pedais que estão muito tri. Tem esse switchzinho que tu comprou que é pra trocar, né? Isso. A gente não precisava ficar pisando lá, né? O switch você usa pra trocar os bancos, né? Como eu cadastro pelas músicas. Me esqueci, o que é esse aqui mesmo? Esse aqui é o controlador MIDI. Ah, o MIDI que tu falou, né? Isso, porque aqui eu uso pra passar os bancos, né? Então eu só teria dois, né? Porque uns eu uso pro tap tempo. Então, às vezes eu quero ligar 3 efeitos ali. Eu quero deixar um delay aqui e outro delay aqui. Daí eu não conseguiria desligar ou ligar o chorus ali, ou o trêmulo. Então, com o controlador MIDI eu consigo fazer isso aí. Cada preset eu consigo mudar diferentes configurações, né? Cara, e faz um som pra nós, eu digo, mais assim, um som que tu tá tocando na igreja, com reverb, delay, assim, vibe do worship mesmo aí pra... Pode ser qualquer som aí, bota um efeito que tu já deve ter algum preset pronto aí, né? Tenho, sim. E aí pra galera tá ouvindo, porque hoje dentro do âmbito da igreja é isso que se toca, né? Isso, esse é o momento, né? É o momento, é. Não se toca outras coisas. Né? Sim. É o estilo, né? Antes era mais um pop... Fernandinho. Tu tinha mais outras bandas. É que, na verdade, é aquele versículo, né? Todo ser que respira faz versão de Jesus Kilter e Betel, sei lá. Ah, cara, tá louco. E aí tu falar pro pessoal que tu tá... provavelmente drive, reverb, delay, né? Isso, delay, dual delay, né? Botando um delay encascado no outro. Reverb arena, bem cheio. O drive empurrando o Vox, que é o amplificador que é usado. É um AC30? Simulação do que? AC30. AC30, legal. Eu não sei se não vai sair bem agudo aqui. Porque... Vamos ouvir. Pode ser que aqui no fone sim, mas... Vamos ver. Isso aí é com bastante delay, bastante reverb. Essa música parece Lion the Lamb, mas não é, né? Eu tô ouvindo, cara. Tô devagar nas músicas, cara. Na verdade, eu toco um pouquinho mais de drive, mas aqui... O Richard gravou essa música. Esse aqui ele vai embolar mesmo. Mas é um delay em cascata, ó. Bastante, um reverb cheio e mais ou menos isso aí. Cara, que legal. Cara, eu tô muito feliz que tu aceitou o convite, Diego. Com certeza esse podcast vai ajudar muita gente, até porque o pessoal às vezes não tem conhecimento ou tem vontade de ter um pedal assim. Provavelmente vão te chamar pra perguntar alguma coisa, né? Aquele dia que a gente tava lá na tua mãe, eu fiquei bem feliz, tu me mostrou ali, eu já fiquei bem curioso, né? E até mesmo que eu toco guitarra, e com certeza eu vou ter vontade de adquirir um pedal desse quando eu estiver mais tranquilo, porque hoje não é minha prioridade, mas, cara, sim, muito legal. O que tu deixaria, cara, de dica pro pessoal que quer começar? O cara sempre tem aquela dúvida, né? Pedaleiro ou pedal? Né? E, tipo, uma mensagem pra essa galera, assim, que quer começar na música, já tá tocando a sua guitarrinha, mas ele nunca sabe como pedal, como pedaleira, porque eu ouço muito isso aqui.
né, induzo o pessoal a fazer uma coisa, mas o que tu deixaria, assim, de mensagem pra essa galera aí que quer começar? Com a questão dos pedais, falando de música, né? Sim, a primeira dica é quem tá pensando em começar tem que começar logo, né? Porque senão fica pensando Temos muito. aula aqui, pode começar. Começar logo, senão fica com muita dúvida e fica vendo muito vídeo e fica muita dúvida, daí tu tem que testar. Sim. Então, hoje em dia tá um pouco mais... Tem muita marca no mercado. Tem pedais aí que tu curte o som, não consegue comprar original, mas tem os handmades que fazem bem perto o som. Então, claro, para quem tá começando, é bom começar com pedaleira. Eu penso assim. Claro, Perfeito. porque em pedais tu vai investir mais, tu vai ter que gastar mais. E na pedaleira ali tu vai ter uma quantidade de pedais que já tem ali. De efeitos e tudo De efeitos. E principalmente as de hoje em dia, né? Que tu consegue carregar, fazer simulação de amp. Tem muitos aí que tu pode importar também, os IRs. Então, esses aí tu vai ter muita coisa para explorar. Justamente porque depende do IR que tu botar, tu tem outro som totalmente diferente, né? Sim. Então, começando por uma pedaleira ali, tu vai conseguir ver porque vai ter efeitos ali de um pedal e talvez tu queira comprar o pedal depois. Então, na pedaleira, eu acho que para quem tá começando é melhor. Depois, vai evoluindo, né? Tu vai evoluindo junto com o equipamento. Ah, que legal, cara. Chega uma hora que o equipamento não tá me suprindo mais, daí eu vou passar para um outro. Mas a dica é começar. Senão, não ficar pensando muito tempo, senão tu acaba... Perfeito, cara. Isso que tu falou da questão da pedaleira é a mesma coisa que eu falo aqui, né? Eu tava esperando tu falar, porque é o mesmo que eu penso. Cara, começa com a pedaleira, até porque pra desligar os 2, 3 efeitos simultâneos. Sim. E pedais é o seguinte, vou comprar vários pedais. Tá, mas tem que ter os cabos que ligam eles. A fonte tem que ter a fonte que liga. Tem que ter cabos que interligam. Então, na pedaleira, ele tá tudo junto ali. Menos coisa pra se preocupar, né? Menos coisa pra se preocupar. Se aí, por exemplo, dá qualquer coisinha, tu vai... Qual é o cabo agora que deu pau? Tu tem que ir tirando e testando um por um. O que eu sempre falo de cara, às vezes eu via muito cara tocar assim, desligava o delay, esquecia de desligar o reverb e tava com o drive ligado ainda porque ele não conseguiu desligar aquilo no tempo da música. Sim. Pedaleiro, tu botou um reverb, um delay, um drive, tudo no mesmo preset, tu desligou, tá tudo certo, né? Isso. Até porque usando o pedaleiro tu pode setar um switch só pra te fazer isso aí, senão tu tem que ficar no sapateado, né? Então... Cara, baita dica aí, galera. Começar é a dica do Diego, né? Não adianta ficar pensando muito, cara. Tem que começar, mas essa baita dica também de começar com uma pedaleira, que é a mesma coisa que eu falo aqui. Cara, não fica pensando em pedal. Pega uma pedaleira e seja feliz. Isso. E todos aqueles enfeites de Natal lá, tu brinca com eles quando quiser brincar. Porque, que nem tu falou, e tem o lance de ser mais caro, né, Diego? Isso. Tu vai gastar uma grana, né? Vai gastar uma grana. E até a pedaleira vai ter efeitos que talvez tu... nem sabia que existia, e tu vai escutar o som e vai curtir e talvez tu queira ter esse pedal, né? Perfeito, cara. Exatamente, daqui a pouco, eu gosto de o harmonista da Boss. Aí tem um efeito de segunda ali, o cara, não sabia que tinha um pedalzinho lá, né? Então o cara vai comprar, né? Muito pouco usado, né? Mas pra algumas situações. Quando eu tocava na banda de heavy metal, se tivesse na época seria bem legal. Apesar que depois teve, só que só que não é um som bem... Você tem que deixar o volume da terça bem baixo, porque senão entrega muito, que Ele é muito digitalizado, né? Muito digitalizado, e nos bends, assim, entrega total. Ainda mais quando é intervalos de quinta aumentada, quarta aumentada, tu faz assim, dá uma mastigada. E esses pedais, assim, que tem simulação de amp, impulso responsa, é melhor que tu consegue timbrar em casa. Porque dificilmente tu vai conseguir ir na igreja, timbrar uma música... E tu tocando em linha, tu tem aquilo ali configurado e vai mandar aquilo ali pros PA, né? Sim, claro, independente do PA, né? Dependendo do PA, claro, depende da fidelidade dos falantes do PA, mas tu vai ficar mais próximo do que tu tentar timbrar no amplificador. Porque a briga, né? O cara tá escutando uma coisa no cubo, mas lá na frente tá sendo um gritedo, né? Isso é muito legal, cara. Isso. Inclusive, eu fui no show do Oficina essas semanas atrás aí. Tava tudo trocando em linha também. Porque justamente eles têm o som que eles querem e eles vão chegar ali, tem que chegar, sei lá, 1, 2 horas antes de timbrar no amplificador. E se não tiver um amplificador bom, como é que eles vão chegar no som deles? Então eles já trabalham tudo com pedaleira, impulso response e o gabinete que eles escolhem em casa. Pra que sofrer, né? Só chega lá e bota na mesa e na acabou. frente das PA.
Peraí que eu quero ouvir o meu som. Não, cara, é isso aí, cara. Muito bom, cara. Fiquei muito feliz que tu aceitou o convite, Iago. E vamos se Deus quiser, daqui a um tempo fazer um outro. Provavelmente tu vai estar com alguns outros pedais. Ou a gente fazer um mais específico sobre os pedais mesmo, assim, pontuando, né, cada detalhe. E, cara, quero te agradecer, cara, de coração, né? E espero que isso sirva de... que seja relevante para muita gente, esse bate-papo que a gente teve aqui, não foi muito tempo. Para quem disse que ia durar 10 minutos, né? Acho que foi muito mais além que 10 minutos e, pá, cara, tô muito feliz. Galera, esse foi mais um JohnnyCast aqui, direto da Atos Produtora. Vou fazer esse final de novo. Tu quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer Pode falar que depois o editor vai se ferrar ali. Agradecer o convite. Espero que seja de bastante ajuda a quem estiver escutando, né, olhando. Vai ser. E mais uma vez agradecer pelo convite e pedir desculpa aí se eu falar alguma coisa. Não tem, cara. Aqui não tem desculpa. Aqui é nós que mandamos aqui. Então tá. Cara, obrigado mais uma vez. Galera, esse foi mais um JohnnyCast aqui direto da Atos Produtora. Fiquem conosco. Até a próxima.